O grupo Kiss foi formado nos anos 70 e por trás da banda existem algumas histórias bem sombrias e eu posso te provar. Kiss está entre as bandas mais bem-sucedidas da história do rock, mas apesar de suas conquistas e do sucesso na indústria musical, nem tudo sempre correu bem para esses 4 integrantes da banda. Alguns acontecimentos marcaram bastante a banda Kiss. Cada membro do Kiss teve um início de vida bastante difícil. Antes de se mudar para os Estados Unidos com sua mãe aos 8 anos, Gene Simmons vivia em Israel na extrema pobreza, sobrevivendo apenas com pão e leite e ainda consumia esses alimentos de forma controlada para não acabarem rápido. Ace Frehley foi expulso de 3 escolas e ainda abandonou uma 4ª quando estudava no Bronx, em Nova York. Ele também fazia parte de uma gangue. Em uma entrevista ele comentou que a música salvou a vida dele, fazendo ele se afastar de coisas bem negativas. Enquanto isso, Paul Stanley nasceu com um problema congênito no ouvido chamado microtia. Ele basicamente nasceu sem uma orelha. Alguns podem pensar que isso não seria um grande problema para ele, mas Paul já contou ter sofrido bastante por causa disso. E por fim temos o baterista Peter Criss. Peter frequentou uma escola católica no Brooklyn, onde ele sofreu punições severas na mão das freiras, incluindo ter seus dedos golpeados várias vezes até sangrarem. Peter era punido por coisas banais, como deixar o cabelo crescer demais, por exemplo. Apesar de suas histórias distintas e nascendo em lugares bem diferentes, esses 4 se uniram no início dos anos 70 e chocaram o mundo, formando uma das bandas de rock mais influentes e conhecidas de todos os tempos. O início. Como era de se imaginar, sem grandes ajudas, apenas com um empresário, o começo da banda foi bem difícil. Quando Kiss subiu no palco do Popcorn Club, no bairro do Queens, em Nova York, em 30 de janeiro de 1973, tinham menos de 10 pessoas na plateia. O Popcorn era uma casa de shows pequena em Nova York, que dava oportunidade para pequenas bandas ainda no começo de carreira. Só que menos de 10 pessoas era muito pouco até para quem tocava lá. O empresário da banda, gente boa que só, desistiu deles pouco antes do show começar, dizendo que a música deles era basicamente a pior que ele já tinha escutado e por isso o local estava tão vazio. Mas nada disso desanimou o vocalista Gene Simmons, que ligou pessoalmente para o clube Popcorn e convenceu o gerente a deixá-los fazer mais 3 shows por lá. Naquela época o visual marcante do grupo ainda não estava definido, mas já tinha bastante couro preto nas roupas e muita maquiagem pesada. Simmons falou que depois de enfrentarem aqueles primeiros fracassos, eles decidiram que finalmente seriam eles de verdade. Ele afirmou que iria montar uma banda que nunca tinham visto no palco, que iriam ter músicas melhores, que iriam tocar melhor e se dedicar totalmente ao grupo. E dessa forma nasceu a banda Kiss, como todos conhecem. A identidade visual do grupo é algo muito marcante. As roupas, a maquiagem de cada um, aliás, cada membro da banda criou um personagem e significado para sua maquiagem. Sim, a maquiagem do grupo Kiss tem um significado, diferente das máscaras do grupo Slipknot, que muitos dizem não ter significado nenhum e ser apenas para o marketing e uma marca registrada do grupo. Gene Simmons, vocalista do Kiss, com sua pintura se denomina The Demon, ou o demônio. Paul Stanley, o guitarrista, com sua pintura diz ser o The Star Shield, ou a criança estelar. Dá pra ver que a pintura dele sempre tem mesmo uma estrela ali no olho. Já o Ace Frehley diz ser o The Spaceman, ou o astronauta. E por fim, o baterista Peter Criss é o The Catman, isso mesmo, o Homem-Gato, e sua maquiagem deixa isso bem claro, a ponta do nariz pintado e os 2 traços do lado que imitam os bigodes do gato. Esse é o significado mais simples e digamos mais amigável do significado de cada maquiagem, mas é claro que na internet há quem diga que existem outras razões para os integrantes da banda pintarem o rosto. Se você já ouviu alguma história ou teoria sobre isso, deixa aí nos comentários. A banda foi formada em 1973 e o nome Kiss foi sugerido pelo guitarrista Paul, que enquanto dirigia com o baterista Peter, falou ter gostado da simplicidade e do impacto da palavra. Problemas com dinheiro. Os primeiros anos da banda estavam longe de ter algum glamour. Em 1973, depois de realizarem seus primeiros shows na cidade de Nova York, o Kiss contratou Bill Aucoin como empresário e logo se tornaram a primeira banda a assinar contrato com a recém-criada Casablanca Records. Acontece que os primeiros lançamentos do Kiss não tiveram grandes vendas,
bandas. As apresentações ao vivo e o visual marcante dos integrantes deram até um reconhecimento para eles na época, mas a banda estava se tornando uma atração cult em pequenos festivais de música. O grupo não estava conseguindo conquistar novos fãs e expandir os shows para grandes eventos. O Kiss permaneceu praticamente desconhecido. As críticas frequentes eram desanimadoras, mas eles resolveram fazer 3 turnês em grande escala, passando por várias cidades, o que acabou deixando eles e a Casablanca Records afundado em dívidas. Gene Simmons falou que algumas vezes ele duvidou se iriam mesmo conseguir ter algum reconhecimento e viver da música. Durante esse período, a Casablanca Records quase faliu, o Kiss correu o risco de perder o seu contrato de gravação. Entendam, a Casablanca Records estava dando todo o apoio para a banda. Neil Bogart, o criador da Casablanca, estava acreditando no sucesso deles, mas infelizmente a banda não estava dando resultado. No ano de 1975, a situação financeira estava tão difícil que Al Coyne, o empresário da banda, chegou a pagar a turnê com o seu cartão American Express. Só que em setembro de 1975, o Kiss lançou seu primeiro álbum ao vivo, chamado Alive, e o grupo disparou para o sucesso e faturaram uma fortuna quase que da noite para o dia. O álbum apresentou algumas das músicas mais conhecidas do Kiss. O sucesso desse álbum foi mundial, permanecendo em primeiro lugar por mais de 2 anos. Para muitos fãs, é um dos melhores álbuns da banda até hoje. O sucesso chegou para a banda Kiss e junto vieram os fãs, que são conhecidos como Kiss Army. Esse nome surgiu em 1975, quando fãs do estado de Indiana ameaçaram protestar e fazer uma campanha em nome da banda, exigindo que rádios locais tocassem suas músicas. O Kiss já vendeu mais de 100 milhões de álbuns ao longo dos anos, eles têm mais de 30 álbuns gravados e conseguiram ser uma das bandas mais bem-sucedidas do seu gênero musical. O sucesso era tanto que em 1978 eles fizeram o filme Kiss contra o Fantasma do Parque. O filme recebeu críticas bem negativas, mas acabou se tornando um clássico cult entre os fãs. No filme, o Kiss é uma banda de rock formada por super-heróis que lutam contra os planos de um vilão que quer destruir, olha só que malvado, um parque de diversões da Califórnia. O Kiss realmente soube explorar sua marca no auge. Eles foram uma das primeiras bandas a explorar isso. Eles lançaram vários produtos, desde bonecos, máquinas de fliperama, preservativos e até caixões. Sim, a banda vendeu de tudo com a marca deles. A conexão nazista. Durante sua primeira turnê internacional em 1976, os membros do Kiss foram acusados de antissemitismo na Alemanha e em outros países europeus. Devido ao seu logotipo, as letras SS, que fazem parte do nome da banda, eram muito semelhantes à insígnia da organização paramilitar do Partido Nazista. O logotipo foi proibido na Alemanha, onde o uso de símbolos e imagens associadas aos nazistas é ilegal e sujeito a multas ou até a prisão. Os membros do Kiss sempre negaram qualquer conexão do logo da banda com o partido. Ace Frehley, guitarrista que desenhou o logotipo à mão, disse que ao fazer estava pensando em raios e não nos nazistas. Em uma entrevista anos atrás que deu para a MTV, ele quis deixar registrado que não acreditava em Hitler, sua ideologia ou qualquer coisa que ele representava, deixando claro que o logotipo da banda não foi inspirado no partido nazi, mas eram apenas raios que ele pensou naquele momento. O fim disso é que o logotipo do Kiss foi proibido na Alemanha logo depois da turnê internacional. Simmons comentou que foi uma decisão ridícula, falando que o Kiss era 50% judeu. A banda acabou mudando o logotipo para todos os compromissos comerciais na Alemanha, achatando os raios para evitar multas ou mais problemas. O vício de Chris. Nos anos 70, Peter Criss desenvolveu um vício destruidor em cocaína. Em sua autobiografia de 2012, ele escreveu assim: todos ao meu redor usavam, gerente, advogado, pessoal da gravadora, guarda-costas, fotógrafos. Eu ficava sentado em frente a um grupo de caras de terno que estudaram em Harvard, todos cheirando. Só mais tarde ele percebeu as graves consequências da dependência. Criss chegou a falar em entrevista que achou que aquilo era algo legal de se fazer. Ele pensou que por terem advogados, gerentes de negócios e presidentes de gravadora fazendo, não teria problema algum, mas é claro que tinha. Criss conta que para ele foi como se ele misturasse gasolina e fogo, e aquilo estava destruindo ele. Criss lutou muito para superar sua dependência e em 1982 foi para a reabilitação. Alguns anos depois teve uma recaída, mas afirma estar sóbrio desde então. Ele disse que escrever sua autobiografia em 2012 foi uma experiência marcante e o ajudou a aliviar a dor de seu vício do passado. Chris piora
chora e sai da banda. Durante os dias mais sombrios do vício em drogas, Peter Criss foi demitido da banda por causa de seu comportamento descontrolado. Em pelo menos 3 ocasiões durante uma turnê em 1979, Criss sabotou propositalmente os shows da banda, e durante um show em 8 de dezembro, quando Paul, o guitarrista, gesticulou para Criss diminuir o ritmo no meio de uma música, ele levou isso para o lado pessoal. Criss diminuiu intencionalmente o ritmo da música até quase parar no meio do show, e não parou por aí. 2 dias depois, durante um show na cidade de Jackson, no Mississippi, Criss parou de tocar sem motivo nenhum durante uma música. Criss falou que não se sentia tratado como os demais do grupo e já tinha falado do seu desejo de sair da banda se as coisas não mudassem. Criss falou que começou a se sentir um integrante inútil na banda. Já os outros membros da banda sentiram que não podiam mais permitir as atitudes de Criss, que estava prejudicando todo o grupo. Durante um show, Criss acertou o vocalista Gene Simmons na parte de trás da cabeça com sua baqueta e depois ameaçou ele com uma garrafa quebrada no camarim. Para Simmons e o restante da banda, isso foi a gota d'água. Criss foi demitido e substituído pelo novo baterista Eric Carr. Crise na banda. A saída de Peter Criss apenas revelou que a banda tinha muitos problemas internos, que não seriam facilmente resolvidos. Os estilos de vida festeiros de Criss e Ace não combinavam com o estilo de trabalho mais sóbrio de Gene Simmons e Paul Stanley. Resumindo, Ace Frehley, guitarrista, e Peter Criss, baterista, eram mais da farra, da bagunça, enquanto que Paul Stanley e Gene Simmons eram mais tranquilos, ou pelo menos não atrapalhavam os compromissos da banda. A saída do baterista Criss criou claramente um racha na banda. O grupo Kiss já não era mais o mesmo unido do começo. A partir desse momento, começou uma lenta e dolorosa separação da formação original da banda. Ace Frehley, o guitarrista, fez seu último show com a banda em 1980, mas só deixou a banda de forma oficial 2 anos depois, em 1982. Ele chegou a falar que não sentia mais conexão com o Kiss e não estava feliz no grupo, e com a saída de Criss e Frehley, a formação original do Kiss chegou ao fim. Adoradores de Satã. Em 1980, um diretor do FBI exigiu uma investigação sobre alguns relatos de que shows do Kiss estavam sendo marcados por diversas brigas e ataques à polícia. Embora não tivesse nenhuma prova de que isso estivesse realmente acontecendo, uma unidade da polícia observou que um grupo religioso no estado do Arkansas tinha protestado em um show, acreditando que Kiss significava Knights in Search of Satan, ou em tradução, Cavaleiros em Busca de Satanás, e que os membros da banda eram todos adoradores do diabo. A maquiagem forte, as roupas e o estilo do show com certeza contribuíram para essa crença envolvendo a banda, mas o boato ficou mais forte depois de uma entrevista do vocalista Gene Simmons no lançamento do primeiro álbum da banda. Simmons teria respondido uma pergunta que fizeram para ele se ele sabia qual o gosto de carne humana. Ele disse que nunca quis descobrir, mas tinha certa curiosidade, e só anos depois esse comentário dele pareceu alimentar a ideia de que de alguma forma o Kiss estava ligado a algum culto. Apesar da declaração de Simmons ter sido bem estranha ao falar que tinha curiosidade sobre carne humana, anos depois ele insistiu que o nome da banda não tem nada a ver com nada satânico e falou que simplesmente gostaram do nome por ser simples e que as pessoas iriam entender no mundo todo. Mas acontece que para o grupo toda a publicidade era uma boa publicidade, e por mais que a banda Kiss negasse qualquer ligação com o satanismo, eles também não faziam muitos esforços para retirar esses rumores da mídia. Eles só falaram muitos anos depois que todo aquele assunto criou uma aura de mistério ao redor da banda e que o mistério vende. Não importava muito o que as pessoas estavam pensando sobre eles, se isso gerou um mistério, curiosidade e fez eles venderem mais ingressos, é o que importava de verdade. A ironia é que o vocalista Gene Simmons era formado em teologia e muitas vezes se defendia das críticas citando a Bíblia. A morte de Eric Carr. Em abril de 1991, o baterista da banda Eric Carr, que tinha substituído Peter Criss nos anos 80, foi diagnosticado com um câncer no coração. Ele passou por várias cirurgias, mas sua saúde acabou piorando muito rápido, deixando ele incapaz de gravar o próximo álbum com o resto da banda. Eric Carr faleceu alguns meses depois e infelizmente isso acabou acontecendo no mesmo dia da morte do Freddie Mercury, e a morte de Eric Carr foi completamente ignorada pela mídia. Os outros membros da banda ficaram bem tristes com a falta de cobertura sobre a morte do companheiro de banda. A turnê de despedida. No ano 2000
aconteceu uma turnê que era para ser a de despedida e foi um completo desastre. Depois de muitos desentendimentos e a banda já não ter mais a formação original, no ano 2000 o grupo original se reuniu mais uma vez, mas o que era para ser um retorno glorioso e marcante acabou se tornando um pesadelo. O guitarrista Paul Stanley contou que quando eles tiveram esse reencontro no ano 2000, eles nunca sabiam se chegariam a tempo para fazer um show e quando estavam no palco, eles nunca sabiam se conseguiriam terminar a apresentação. Essa tal turnê de despedida foi um desastre mesmo e não é exagero. Peter e Ace, por exemplo, que tinham saído da banda nos anos 80, nesse reencontro faltavam nos ensaios e só apareciam no último minuto. Em agosto de 2000, a coisa estava tão tensa que Peter Criss perdeu todos os voos para chegar em Irvine, uma cidade na Califórnia, onde o Kiss tinha show. Era para ele chegar um dia antes e ele acabou aparecendo poucas horas antes do show. Por mais que as vendas e a parte comercial da turnê tenha sido um sucesso, o clima geral entre os integrantes da banda era péssimo e isso acabou afetando o desempenho da banda. Em uma entrevista, o guitarrista Paul falou que na tal turnê de despedida ele sentia como se estivesse decepcionando as pessoas. Os fãs poderiam até ter amado o show, mas em várias noites eles não foram nada bem nas apresentações. Paul ainda comentou que a turnê foi uma tentativa do grupo de acabar com o sofrimento do Kiss. Para eles, aquele momento, começo dos anos 2000, era o momento da banda acabar. Lembrando que no ano 2000 já tinha mais de 20 anos de estrada, o que era um tempo considerável. E a última vez que os 4 membros originais do Kiss se apresentaram juntos foi um show na Carolina do Sul, no final do ano 2000. Última formação e fim da banda. A última formação do Kiss tinha Paul Stanley na guitarra e vocal, Gene Simmons no baixo e vocal, os dois como fundadores da banda desde o início nos anos 70, e entraram Tommy Thayer na guitarra solo e vocal de apoio e Eric Singer na bateria e vocal de apoio. Essa foi a última formação da banda Kiss, que encerrou suas atividades em 2023. O último show do Kiss aconteceu em 2 de dezembro de 2023 no Madison Square Garden, em Nova York. O público presente foi de aproximadamente 20 mil pessoas, lotando a capacidade máxima da arena. Esse show marcou o fim da banda, mas com o avanço da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, a ideia da banda foi encerrar os shows no mundo físico, mas continuar fazendo shows no mundo virtual. Não sei exatamente o que isso quer dizer. Kiss entrou para o Hall da Fama do Rock em 2014, apesar de ser uma banda que divide opiniões, acredito que todas dividem na verdade. Alguns criticam bastante a banda Kiss, mas sua influência e sucesso ao longo dos anos é um fato. A banda Kiss não foi só marcante na música, mas soube explorar o sucesso em diversas áreas, como a gente viu ao longo do vídeo. Criou uma base de fãs fiéis e uma presença marcante na indústria do entretenimento.